Bom dia a todos, bom dia para você que está nos acompanhando. Nós somos aqui da Primeira Igreja Batista em Atílio Viváqua. Estamos aqui hoje para aprendermos mais da Palavra de Deus. Nós vamos fazer um estudo voltado para as nossas famílias. Nós estamos encerrando o mês da família e quero convidar você a pegar a sua Bíblia, se você puder aí. Nós vamos meditar na Palavra de Deus no capítulo de Atos 27. Esse estudo ele faz parte de uma campanha de oração que nós estamos fazendo pelas famílias, 31 dias de oração, Jesus transforma a minha família. E aí você pode participar junto conosco desse estudo. Atos 27, se você não tem Bíblia aí, não tem importância, eu vou ler aqui e você vai poder ouvir. Se você tiver a Bíblia, pegue, tá certo? Atos 27, a gente vai ver aqui um episódio muito interessante na vida do apóstolo Paulo. Ele está aqui numa viagem para a Itália. Ele está aqui numa viagem missionária para a Itália. E eu não vou ler todo o capítulo 27, mas vou ler alguns trechos aqui. Diz assim: eles estavam indo pelo mar, né? Estavam de barco e eles passam por algumas dificuldades nessa viagem. E diz assim o texto, a partir do versículo 9. E Paulo aqui perceba que ele estava cativo. Ele estava indo como um dos presos. Ele estava sendo levado cativo. Ele não estava indo por decisão dele, ele estava viajando junto com outros presos para serem levados para a Itália. Então ele estava... essa viagem foi uma viagem missionária forçada, mas que acabou se transformando numa viagem muito frutífera, né? Mas você vai entender daqui a pouco por que eu estou falando isso. Diz assim, o versículo 10. Diz assim: depois de Atos 27, a partir do versículo 9, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião, ou seja, o chefe ali, né, o militar responsável por aqueles presos, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era da opinião de que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia. Aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Preste atenção no versículo 13. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Então perceba, aparentemente estava tudo bem, soprando um vento brando. Mas olha só o versículo 13, o versículo 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Então, olha só que perigo aqui que eles passaram. Vamos imaginar nossa família, irmãos, como esse barco. Vamos imaginar nossa família como um barco, né? Um barco chamado família. E aqui, o primeiro perigo que a gente tem que estar atento, né, de
evitar escolhas erradas é a gente ter uma falsa aparência, uma falsa sensação de segurança. Ou seja, a gente aparentemente acha que está tudo bem, mesmo não estando. É o que o estudo chama, estou vendo aqui Valéria, Guilhermina, Luciano, bom dia a todos. Vamos lá, estamos aqui em Atos 27, tá, irmãos? É uma falsa sensação de segurança, uma aparente segurança. Então, irmãos, olha o que diz o versículo 3 novamente. Assim, eles pensaram ter alcançado o que desejavam. Às vezes, irmãos, a família está assim. Aparentemente, o pai, a mãe, o marido, a mulher, acha que está tudo certo. Nem percebe o perigo que está à frente. Muitas vezes, irmãos, a gente sofre porque a gente não acredita que a nossa família ou que o nosso barco vá passar por essa tempestade. Nós estamos aqui com um pescador, nosso irmão Luciano. Ele sabe que o mar dá sinais, né, Luciano? O mar dá sinais. Só que aqui esses homens ignoraram os sinais que o mar, que o céu tinha dado. Eles ignoraram. Paulo avisou, olha, não acho muito bom. Aparentemente não é bom navegarmos, mas eles não deram ouvidos a Paulo. Né? Paulo estava vendo ali os sinais do mar, o sinal do vento, o sinal das nuvens. Então, irmãos, um perigo muito grande, um erro muito grande que acontece em nossas famílias, nós temos que estar atentos para isso, é nós não estarmos atentos aos sinais de perigo e acharmos que está tudo bem, não, tudo certo, vai resolver. Não dá muita importância para os sinais de perigo. Isso seja no casamento, na criação dos filhos, em qualquer área da sua vida familiar. E aí, a gente vê a segunda realidade, o segundo ponto que eu quero destacar com vocês aqui. O perigo estava bem próximo. Não é isso que diz o versículo 14? Não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão. Irmãos, logo depois que eles achavam que estava tudo bem, veio uma grande tormenta. Não demorou. O que parecia ser uma calmaria deu lugar a uma completa tormenta. Uma tempestade enorme. Assim também, irmãos, muitas vezes acontece em nossas famílias. Nós não nos atentamos para os perigos que estão ao nosso redor. Talvez não atentamos para os sinais, talvez que o filho está dando, que a esposa está dando, que a mãe está dando, que o seu irmão está dando, que você mesmo está dando. Não ignoramos os sinais. E às vezes o perigo, irmãos, está muito próximo. E aí, quando não estamos atentos, vem o perigo, nós somos surpreendidos pelas dificuldades. Pode ser no casamento, pode ser na criação dos filhos, no sustento da casa, nesse tempo de pandemia. Isso é uma preocupação muito grande. Irmãos, pode ser um problema com as drogas que estejam rodeando o seu filho. Pode ser o seu filho que está com o coração distante de Deus. Pode ser, irmãos, uma tempestade muito forte, uma tempestade muito leve. Cada família tem a sua realidade. Mas a verdade é que nós não podemos, irmãos, abrir mão de nenhum passageiro desse barco. Nós temos que estar atentos a todos os sinais. Porque Deus, ele sempre, irmãos, nos envia placas de advertência. Se a gente olhar o versículo 9 e 10, Paulo alertou: senhores, vejo que vai ser trabalhoso. É melhor a gente dar uma segurada. Então, irmãos, Deus, ele nos dá sinais. Temos que estar atentos aos sinais. Deus estava falando com aqueles homens através da vida de Paulo, mas eles ignoraram. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como está a sua família? Como está a sua casa? Como está o seu casamento? Ou como está a criação dos seus filhos? Ou como está você com você mesmo? Talvez a sua família seja você e Deus, seja você e sua mãe, você e seu pai, você e seu filho. Como está a sua casa? Você está atenta, minha irmã, aos sinais
de tempestade, nós temos que estar atentos. Você está atento, meu irmão, aos sinais e aos alertas, às placas de advertência que a Bíblia dá? Temos que estar atentos, irmãos. Não podemos ignorar, achar que está tudo bem, quando na verdade pode não estar. E aí aprendemos aqui que o perigo pode estar bem perto e não devemos ser pegos desprevenidos. Terceira coisa, irmãos, que quero falar com vocês aqui, baseado nesse estudo, é que às vezes, irmãos, nós não conseguimos reagir à luta, à tempestade que nós estamos passando. Se vocês repararem, aqui no versículo 15, diz assim, ó, em meio à tempestade, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Irmãos, eles estavam à deriva. Você já se sentiu assim? Não tem mais nada que eu possa fazer. O que tiver que ser será. Não vou tentar mais. Não vou me esforçar mais. Não vou insistir mais. Já fiz a minha parte. É isso aqui. Cessamos as manobras. Não é isso que diz o versículo 15? Cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Há muitas famílias, irmãos, que só percebem às vezes a gravidade do problema quando não conseguem mais reagir. Sabe aquela verdade que diz assim, o pior doente é aquele que não sabe que está doente? Pois é. Por quê? Porque às vezes quando descobre a doença, já não é mais tratável, ou já está num nível muito avançado da doença. E aí precisa de um milagre. E algumas famílias, irmãos, precisam de um milagre. E precisam de fato viver um milagre. E nós cremos num Deus de milagres. Eu tenho testemunhado isso, eu tenho vivido isso. A minha família é um milagre de Deus. A sua família talvez também seja um milagre de Deus. Cada um de nós tem a sua experiência, irmãos, e nós temos que estar atentos aos sinais da tempestade. Temos que estar atentos aos perigos que estão perto do barco chamado família, para que não, irmãos, descubramos isso tarde demais, quando não nos restam muitas opções, a não ser dobrar os joelhos e clamar por um milagre. Mas nós cremos, irmãos, num Deus de milagres. Fique comigo mais um pouquinho aqui. Há uma quarta coisa que quero te falar. Olha só o versículo 18 e 19. Diz assim: açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Começaram a jogar as coisas fora, para o navio ficar mais leve, para ficar mais fácil de passar pela tormenta. Começaram a jogar carga fora, coisas preciosas, né? A armação do navio, a vela, tudo, começaram a jogar, irmãos, tudo que podia fora, com as próprias mãos. Até Paulo, como prisioneiro, estava jogando tudo fora. Você vê o desespero deles, né? O prejuízo que a tempestade trouxe. Irmãos, depois de serem violentamente castigados, os marujos entenderam que era necessário lançar peso fora, que era necessário lançar os bens, ainda com as próprias mãos. Irmãos, às vezes, como família, nós temos também que avaliar o que temos que jogar fora. O que tem sido talvez um peso extra, o que talvez tem sido coisas, práticas, que nós precisamos jogar fora, que nós precisamos lançar fora, que nós precisamos abrir mão, porque está nos causando dano. E às vezes o prejuízo da perda disso ou daquilo é menor que o prejuízo que essa coisa, que essa atitude, que essa prática, que essa cultura está causando na nossa família. Nós temos que avaliar como família o que precisamos jogar fora
para suportarmos as tempestades. Irmãos, isso não são necessariamente coisas materiais, mas são atitudes, são culturas, são posturas. Por exemplo, pode ser orgulho, pode ser ambição, pode ser egoísmo, pode ser falta de perdão, pode ser arrogância, ou até a necessidade de você se humilhar, de você pedir perdão, que às vezes não é só dar perdão, mas é pedir perdão. São muitas coisas, irmãos. Nós temos que estar atentos, mas o fato é que a família precisa de fato estar atenta às placas de advertência, para ela entender que às vezes o prejuízo, em muitos casos, é necessário, para que porque às vezes é melhor perder para poder ganhar. Eles aqui tiveram que abrir mão de cargas, de coisas aparentemente preciosas ali no barco, para poderem seguir viagem mais um pouco. E às vezes nós temos coisas em nossa casa, práticas, atitudes, pensamentos, posturas, que mesmo que aparentemente possam nos causar prejuízo ou perda ou dano, na verdade, às vezes, irmãos, para que a gente ganhe algo melhor, é preciso abrir mão, perder essas coisas que não são tão proveitosas assim. Repito, fique atento àquilo que você, na sua casa, no seu casamento, na criação dos seus filhos, precisa abrir mão. Atitudes, segredos, práticas, formas de tratamento, formas de agir, decisões tomadas, e que às vezes por orgulho você não volta atrás. Meu irmão, abra mão, lance fora tudo aquilo que pode ser pedra de tropeço na sua família, na criação dos seus filhos, no seu relacionamento conjugal, na sua vida com Deus. Abra mão. É preciso, é necessário. Ainda que você vá sentir falta, é um mal menor. Você precisa preservar a sua família. Esse barco precisa passar por essa tempestade. E ele vai passar em nome de Jesus. Quinta questão. Versículo 20. Olha só o versículo 20. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. Irmãos, nos momentos mais difíceis da vida de uma pessoa, uma das questões mais difíceis de lidar com uma família que passa por uma tempestade é quando a esperança acaba. É quando você não acredita mais que há solução. É quando você não acredita mais que possa suportar essa tempestade, essa luta, essa dificuldade. Diz aqui o versículo 20. Estamos em Atos 27, falando sobre as tempestades que a família enfrenta, o barco, né? Paulo passa aqui por um naufrágio. Paulo passa aqui por uma tempestade no mar. E assim também, às vezes, nossa família passa por tempestades. E aqui estamos dizendo que os momentos mais difíceis é quando não vemos mais razão para termos esperança. Talvez seja esse o seu caso. Talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Você não vê mais sinais, humanamente falando. É isso que o texto fala. Olha, já há alguns dias eles não viam nem sol, nem estrelas. Ou seja, tudo tempo fechado. Nuvens, nuvens, nuvens. De dia não viam o sol. De noite não viam as estrelas. Humanamente estavam às cegas, porque eles são guiados no mar pelas constelações, eles estavam às cegas. E além disso, de nuvens durante dias, veio ainda tempestade. E aí diz o texto, dissipou-se, foi-se embora toda a esperança de salvamento. Nesse ponto é que Deus entra em ação. Nesse ponto, irmãos, só Deus, entrando
na sua vida, na história da sua família, quando as nossas esperanças se vão, Deus pode fazer o impossível, porque Ele é o Deus do impossível. Vamos ver como isso aconteceu? Bem rapidamente, eu não vou demorar, já estou encerrando. Me dê mais 10 minutos, por favor. Diz assim o texto do versículo 21 ao versículo 26. Perceba Deus orientando os marujos. Versículo 21 ao versículo 26 de Atos 27. Diz assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tenham bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo que me foi dito. Porém, é necessário que vamos até uma ilha. Irmãos, Deus faz 3 intervenções aqui nesse barco. A primeira coisa que Deus faz, através da vida de Paulo, Deus orienta os marujos, os tripulantes daquele navio, daquele barco, a terem coragem. Eu quero dizer para as famílias que estão aqui me ouvindo, para as mães, para os pais, para as esposas, para os maridos, que talvez perderam toda a esperança. A primeira coisa que Deus fala para nós: tenham coragem. Coragem para lutar, coragem para resistir, coragem para orar, para buscar a voz de Deus com esperança. Às vezes, quando passamos por coisas assim, eu já ouvi pessoas falando assim: pastor, mas eu não tenho a mínima vontade de orar, eu não tenho forças para orar. Meu irmão, minha irmã, é quando você mais precisa de orar. É quando você não consegue. É quando você está sem forças. Você precisa fazer o último esforço. Vai valer a pena abrir o seu coração para Deus. Tenha coragem. A palavra aqui é coragem. Foi isso que Deus falou para os marujos através da vida de Paulo. Tenham um bom ânimo, ou seja, tenham esperança, tenham coragem, tenham fé. A segunda coisa que Deus orientou aos tripulantes é que eles deveriam permanecer no barco. Olha o que diz o versículo 27 até o versículo 31. Estamos em Atos 27. Diz assim: quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. Ou seja, a profundidade, né? Estava ficando mais raso. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados. Presta atenção aqui. Versículo 31. Se estes não permanecerem a bordo, vocês não vão poder se salvar. Porque olha só, os homens queriam abandonar o barco. Já estavam descendo ali um bote salva-vidas. Estavam descendo ali um bote, diz assim o versículo 30,
né? Porque não estavam conseguindo ver, vamos embora daqui. E aí Paulo fala, fiquem no barco, fiquem juntos, vamos ficar juntos, para que ninguém se perca. Irmãos, é muito comum na luta, numa tempestade, numa dificuldade, que parte da família, que algumas pessoas, ou que você mesmo, pensem em desistir, em sair do barco, em abandonar o barco, em salvar a própria vida, ou buscar os seus próprios interesses. É nesse instante que Deus, através de Paulo, intervém e orienta. Se vocês não ficarem no navio, vocês vão morrer. Vocês não vão se salvar. Então você precisa deixar Deus orientar vocês. Não abandone o barco. Não entregue os pontos. Deus fala, espere, fique no barco. E a última orientação que Deus dá. É importante, irmãos, entender o que isso significa. Não deixem os seus familiares, não abandone a sua família, não abandone a sua casa, porque sair não vai resolver nada. Na verdade, às vezes só provoca mais destruições, mais danos, mais prejuízos, perdas ainda maiores. Fique no barco. Terceira orientação, versículo 33 em diante, diz assim: enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, e nada têm provado. Eu peço a vocês que comam alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós se perderá, nem mesmo um fio de cabelo. Que coisa maravilhosa. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de partir começou a comer. E todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos num navio, olha quantas pessoas, irmãos, 276 pessoas a bordo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Irmãos, o alimento é um momento de alegria, de comunhão. O alimento traz bem-estar. Aqui é muito importante que as famílias, quem sabe ainda mais nesse tempo de pandemia, redescubram a alegria das pequenas coisas. De quem sabe poder fazer uma refeição junto. Talvez nesse tempo que vocês estão em casa, né, mais do que nunca vocês têm a oportunidade, talvez a primeira vez ou em muito tempo, sentar todos à mesa, jantar, sentar todos à mesa, tomar um café, almoçar, fazer uma refeição. Eu estava aqui com Larissa e as crianças, acho que uns 2 dias, e a gente fez uma coisa que eu já tinha feito, Larissa, mas a gente junto, acho que só uma vez. Brincar de Uno com as crianças, e foi uma festa, e Luísa ganhou, e Antônio ganhou, e a gente descobriu a alegria de estar juntos e brincarmos juntos. Vimos filmes que a gente não tinha visto. Então, às vezes, nesse momento de tempestade, nós estamos passando como um mundo de pandemia, é uma oportunidade para descobrirmos a alegria das pequenas coisas, né? De estarmos juntos. Eu sei que às vezes estamos até juntos mais do que o acostumado. Isso também é um desafio. Mas veja nisso uma oportunidade para vocês aprenderem a desfrutar da alegria, da companhia um do outro. Ainda que seja difícil, ainda que os temperamentos não ajudem, mas creia, é uma oportunidade. E essa tempestade vai passar, né? Nesse barco todos estamos, no mundo todo. É claro que alguns barcos têm mais estrutura, outros têm menos. Alguns estão em umas casas mais confortáveis, outros estão em casas menos confortáveis. Alguns estão podendo ficar em casa, outros não estão. Cada um tem a sua realidade. Mas eu creio, a palavra de Deus que diz aqui, 276 vidas. E nenhum deles se perdeu. Por quê?
porque ouviram a voz de Deus. Eu quero concluir esse estudo com você e queria perguntar a você, olhando para esse estudo, você pode pensar assim, mas pastor, o barco afundou. O barco naufragou. Mas, irmãos, nenhuma vida se perdeu. Eu tenho certeza que talvez se esse barco chegasse intacto ao porto, eles não teriam aprendido tanto, eles não estariam mais humildes como estavam, mais dependentes de Deus. A experiência de fé que eles passaram ali foi grande. O barco, ele foi sendo levado, irmãos, foi sendo destruído. Perceba o versículo 41. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O barco, irmãos, ele foi sendo levado. Ele não afundou ali. Ele estava sem leme, ele estava sem amarrações, ele estava completamente à deriva. Mas ele não naufragou no mar. Ele foi naufragar onde? Em terra firme já praticamente. Deus cuidou de cada vida a bordo. As tempestades, irmãos, elas não vão nos destruir. E às vezes prejuízos vão acontecer, pontos de apoio humanos vão ser perdidos, talvez as nossas forças vão se esvair, as nossas vaidades, a nossa autossuficiência. Mas a gente vê que o navio afundou, mas as vidas foram preservadas. E talvez ali, junto com aquele navio que afundou, por permissão de Deus, afundou também o orgulho, afundou também a vaidade, afundou também o sentimento de autossuficiência. E isso talvez seja uma oportunidade para a gente ver que nós temos que aprender a depender mais de Deus. Deus está nos ensinando com esse naufrágio aqui que, irmãos, Ele precisa conduzir o barco da nossa vida. Ele precisa conduzir o barco da nossa família. E às vezes, prejuízos virão, perdas materiais acontecerão, perdas de coisas que precisam ser perdidas, como eu disse, vaidade, arrogância, autossuficiência. E Deus permitiu que aquele barco, irmão, chegasse até ali, a areia da ilha. E ali ele sucumbiu. Mas todos estavam em segurança. Meu irmão, minha irmã, eu não sei que tempestade vocês têm passado. Pode ser na sua saúde, pode ser no sustento da sua casa, pode ser um conflito entre o casal, pode ser uma dificuldade com os seus filhos, com o seu filho, com a sua mãe, com os seus irmãos, uma dificuldade de você com você mesmo, né? Um conflito interno. Estou vendo quem está comigo aqui, muitas pessoas, muitos irmãos comentando aqui. Irmãos, tudo isso pode ser revertido. Eu disse e quero repetir. Por vezes as famílias precisam de um milagre. E a minha família é um milagre de Deus. A sua família talvez precise também desse milagre. Eu creio, ela pode receber. Deus não nos prometeu bonança o tempo todo. Pelo contrário, esse barco aqui passou por uma tempestade forte. Nós vimos algumas coisas, né? Alertas não foram ouvidos. Eles acharam que estava tudo bem e não estavam. Mas o que a gente viu aqui? Vamos apenas reler aqui os tópicos. Terceira coisa que eu falei. O que aconteceu aqui? O sentimento de impotência diante da tempestade. Deixaram o barco à deriva. Depois começaram a ver os prejuízos e aquelas coisas que precisavam abrir mão em meio à tempestade. Não foi isso que a gente disse? Começaram a jogar a carga ao mar. Você precisa ver aí o que vocês precisam como família abrir mão. Coisas, atitudes, sentimentos, quem sabe orgulho, falta de perdão, vaidade, egoísmo, ira, né? Coisas que vocês precisam lançar fora. Coisas que você precisa tirar da sua casa.
atitudes, práticas que precisam ser eliminadas da sua vida, do seu casamento, da criação dos seus filhos, da sua família. E aí muitas vezes a gente passa pelo que aconteceu no versículo 20. Eles perderam toda a esperança. Toda a esperança foi embora. Eles estavam 14 dias ali e dias eles não viam sol, não viam estrelas, só nuvem, tempestade. E diz o texto no versículo 20 de Atos 27 que eles perderam toda a esperança. Nesse momento, Deus transformou. Você crê? Eu creio, eu tenho vivido isso. Tenho visto muitas famílias passarem por isso. É preciso, preste atenção, que tenhamos coragem, foi isso que disse aqui, coragem, bom ânimo. Segundo, o que o estudo nos ensinou? Todos devem permanecer no barco, versículo 27 a 31. Permaneçam no barco, não desistam, não entreguem os pontos. Não fuja do barco, não abandone a sua família, não saia da sua casa. E terceiro, aprendam a conviver e a desfrutar da presença um do outro. Porque por vezes, irmãos, Deus nos livra da tempestade, nós nem ficamos sabendo. Mas por vezes, Deus nos livra na tempestade. E foi isso que aconteceu aqui com esse barco. E talvez é assim que acontece com sua família. Em meio a uma tempestade, a uma turbulência, que pode ser a própria pandemia. Talvez está tudo bem entre o casal aí, está tudo bem com os filhos, mas o momento é angustiante. Eu não sei, mas o que eu sei é que tudo isso, irmãos, é uma oportunidade para aprendermos a depender de Deus, a abrirmos mão das nossas vaidades, abrirmos mão da nossa arrogância, abrirmos mão da nossa autossuficiência e aprendermos como pessoas e como famílias a depender de Deus, a confiar nos cuidados dele, a nos permitirmos ser guiados pela palavra de Deus. Porque em meio a todas as lutas e todas as tempestades, ainda que venham prejuízos, ainda que perdas aconteçam, e por vezes há coisas que precisamos perder, que precisamos abrir mão, eu creio, eu convido você a crer também, que nenhuma vida vai se perder, que a sua família vai ser preservada e vai passar por essa tempestade, e vai sair dessa tempestade mais maduro, mais alicerçado na palavra de Deus, mais unidos, mais íntimos, mais calejados e mais dependentes de Deus. Esteja atento aos sinais que a família está dando. Faça a sua parte. Não abandone a sua família. E creia que Deus cuida de vocês. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento, para que a gente possa junto orar. Quero orar por todas as famílias aqui nesse momento. Cada uma tem uma realidade, cada uma tem uma luta. Eu quero orar por você, mas eu quero orar com você. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos? Vamos falar com Deus? Amém. Pai, queremos, Senhor, te agradecer por essa manhã, pela tua palavra, Senhor, que sempre tem lições maravilhosas para todos nós. Queremos, Pai, pedir que o Senhor tenha misericórdia das nossas famílias. Senhor, nós já te agradecemos porque em meio a todas as lutas nós podemos ver o teu cuidado, o teu zelo. Senhor, desperta-nos, Pai. Ó Pai, fala aos nossos corações, que possamos, Senhor, estar atentos, Senhor, aos sinais que o ambiente dá, que as circunstâncias estão dando, que talvez os membros das nossas famílias estão dando, e por vezes, Pai, estamos distraídos, estamos ocupados demais, não estamos percebendo, Pai, o perigo tão perto de nós, tão perto dos nossos filhos, tão perto do nosso casamento, tão perto da nossa vida. Senhor, abra os nossos olhos, que possamos estar atentos, Pai, a todos os perigos, e que possamos, Pai, estar, Senhor, atentos à tua voz, à tua palavra, Senhor, nos mostrando tudo aquilo que precisamos abrir mão, tudo aquilo, Pai, que precisamos lançar fora, tudo aquilo, Pai, que precisamos, ó Pai, retirar da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, Pai, mostra-nos o Espírito Santo. Ó Pai, para que possamos, Senhor, ainda que coisas se percam, ainda, Pai, que mudanças sejam feitas, Pai, que nenhuma vida se perca. Pai, dá-nos ânimo, quando as esperanças se vão, Pai, que Tu sejas a nossa esperança. Tua palavra diz que quando nós somos fracos, é que nós somos fortes, porque o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza, Senhor. Fala, Pai, com os maridos, com as esposas, com os filhos, com os pais, com os irmãos.
Dá-nos coragem, Pai. Dá-nos, Pai, força para, Senhor, permanecer no barco e não abandonar a nossa família, Pai. E que possamos reaprender, Pai, as bênçãos que é ser uma família. Tira de nós, Pai, toda ilusão, toda mentira do inimigo, todas, Pai, as falsas esperanças e as falsas soluções, Pai. Fugir, desistir. Ó, Pai, que possamos, Pai, assim como foi com Paulo, falar que nenhuma vida se perdeu e que em meio a toda tempestade nós nos mantivemos unidos. Pai, te peço por cada vida, por cada família que está aqui comigo nesse estudo ao vivo, que vão ver depois. Senhor, pessoas que estão, Senhor, passando por dificuldades financeiras. Senhor, talvez pessoas que estão com enfermos, pessoas que estão desenganadas dos médicos. Senhor, famílias que estão sofrendo luto, que estão passando por lutas com seus filhos, Pai. Talvez famílias, Pai, que as drogas estão devastando, que os vícios estão devastando, Pai. Que, Senhor, ó Pai, todo tipo de, Senhor, tempestade está, Senhor, ó Pai, indo ao contrário. Nós pedimos, Pai, a tua intervenção. Pai, renova o ânimo. Senhor, orienta com a tua palavra, ilumina, Pai, as decisões, que cada um possa fazer a sua parte, para que o Senhor possamos, juntos, como família de Deus, enfrentarmos toda tempestade e sobrevivermos mais firmes, mais unidos a isso. Te peço por cada vida, por cada casamento, por cada pai, cada mãe, Senhor. Supra para as nossas necessidades. Te entregamos, Pai, consagramos ao Senhor as nossas famílias e cremos que Jesus pode transformar a nossa família. Tu és o Deus do milagre, Pai. Aquela família que está totalmente sem esperança, traga o ânimo, Pai. Faça o milagre. Restaura os relacionamentos, Pai. Faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós cremos. E assim pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, meu amigo, minha amiga, que bom ter você aqui. Deixa um comentário para saber quem estava. Se você puder, deixa um oi. Só um oi. Sim, oi, pastor. Oi. Oi, ok, amém. Para eu saber quem estava conosco aqui. Porque a gente consegue ver quantas pessoas, não consegue saber quem, né? Então, quero deixar essa palavra de paz, de esperança para você e para sua família. Esse vídeo vai ficar aqui. Se você chegou no final, no meio, não tem importância. Você pode ver tudo de novo. Ele fica salvo, é só você dar play. Desafio você a fazer 3 coisas. Primeiro, curtir esse vídeo. Segundo, compartilhar esse vídeo. E terceiro, praticar tudo que você aprendeu. Pôr em prática tudo que você aprendeu. Ah, pastor, minha esposa tinha que ver. Ah, meu marido, não. Você, qual é a parte que te cabe na confusão que te rodeia? Qual é a parte que cabe a você na confusão que te rodeia? Ou seja, qual é a sua parte nessa questão? Para que sua família viva em paz. Faça a sua parte. E se seu marido, se sua esposa, se é sua cunhada, se é sua sogra, se seu irmão precisa ver esse vídeo, manda o link para ele, compartilha, certo? E que Deus abençoe vocês. Quero fazer 2 convites. Hoje, às 18 horas, vamos ter ao vivo aqui no Facebook da igreja e no YouTube o culto infantil. Isso, ao vivo. Uma programação especial para as crianças. Às 18 horas, hoje. E às 19 horas, nosso culto da noite, com uma palavra especial, um pregador surpresa, 94 anos na nossa igreja, imperdível, louvores, tudo vai ser especial. Então espero você hoje às 18, chame as crianças, liga a televisão no YouTube, lá no Facebook, às 18 horas, culto infantil, e às 19 horas, o culto da noite, culto dos 94 anos da nossa igreja. Amém? Vá em paz, que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. Amém?